Boa tarde, João Henrique, de O Burro Velho, retomando o estudo denominado Comunica. Relembrando, começamos dia 1º de julho, com pretensão de tomar 2 meses, um bimestre do nosso tempo, com essa introdução, o pensamento. O estudo todo se dedica ao papel da comunicação em sociedade, importância, no exercício de imprensa e na operação do direito. Esse capítulo já vimos conceito, função, conteúdo. Hoje estamos entrando em forma, para depois finalizar com a expressão. Qual é a finalidade dessa forma de abordagem? É como eu estudo. Eu não sei se serve para mais alguém. Eu aprendi, hoje, olhando para trás, eu aprendi que aprendo assim. Então, para simplificar, para poder compartilhar, eu vou sintetizar algumas coisas. Embora muita coisa que esteja sendo vista aqui pareçam desconectadas do tema, é no arremate que elas vão fazer sentido. Eu aprendi a estudar não refutando nada que não me pareça inválido absolutamente, com base naquilo que eu trago, que eu mesmo invalide. Então eu trabalho com vários currais de informação que eu busco a campo, informação tucura, e eu tenho currais para muitas finalidades. O refute completo é muito raro, mas isso é tema para um outro estudo. Hoje nós vamos ver a forma e uma série de coisas que nós vamos botar nessa bancada de trabalho, e que eu só, a quem estiver acompanhando, espere, guarde, anote, pesquise o que for necessário. Eu pretendo finalizar de uma forma bacana e útil, simbólica e nada literal. Todo o meu estudo ele é embasado em profundidade, e a horizontalidade, a literalidade são balizas, são como raias numa piscina. Tudo que é dito, tudo que é escrito, isso eu estou convencido de que tudo que é escrito e que é dito são balizas, as raias de uma piscina, em que o buscador encontra ao longo dessa piscina, na profundidade que ele alcance, o fôlego e a visão, busca pérolas que são intradutíveis. Então, tudo que é dito e é escrito são guias que te balizam por um sítio do seu eu. A forma de representação do pensamento. Primeiro a gente deve entender os pulsares em frequências, medido e mensurado. O pensamento, no caso, muitas outras coisas também. E a grandeza que a gente vai pautar essa representação gráfica a fim de mensurar, de avaliar, de usar, avaliar o próprio pensamento, a própria expressão, utilizando algumas ferramentas que vão ser dadas hoje para uma expressão gráfica de algo intangível, indescritível. Então, algumas chaves de cientistas e alguns tesouros filosóficos clássicos vão ser reunidos aqui, sem compromisso com metodologia científica, nem com misticismo. Isso aqui é estudo, tá? Alguns conceitos importantes para essa bancada de hoje, para a gente montar as pecinhas que nós vamos montar lá no final. Amplitude, valores mensuráveis numa escala determinada, compreendida entre um mínimo e um máximo, maior e menor que. Exemplo, numa aplicação literal.
A amplitude térmica de transmutação dos 3 estados da água não são esses valores, mas para o exemplo, 0 graus condensação completa, congelamento, sólido, o estado da água. E aos 100 graus ebulição, o estado mais sutil, dentro desse nosso exemplo. Tá? São referências redondas e imprecisas. Frequência, ou pulso, ou compasso. Cadência fixa em linha de tempo regular de determinado evento ou fenômeno. Exemplos: compasso rítmico, sonoro. Tá, 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 tá. Compasso ritmo luminoso. Se vocês se lembram, os mais novos não vão se lembrar, mas a luz estroboscópica das discotecas é uma luz que ela aumenta a cadência, a frequência de pisca. Ela tem um piscar muito rápido, muito branca, e na pista de dança ela faz um efeito de câmera lenta. Quanto mais rápida ela vibra, mais ela confunde a percepção visual, porque ela quebra essa imagem, enfim. Ritmo, cadência luminosa. A altura é outro conceito, ou tom, alto ou baixo, são as grandezas que a gente vai usar. Para o som, tom, timbre, agudo ou grave. Para uma escala cromática de matizes, nuances ou tons, abertos ou fechados. E para um estímulo, todas essas coisas são estímulos que nos induzem e produzem o pensamento. Luminosos, os fótons, os lúmens, fotografia. Isso é uma provocação. E harmonia, efeito que encontra causa na combinação ou organização lógica dos elementos acima. E aí, ciclo é outro conceito, pleno cumprimento da combinação de ritmos em harmonia, do início ao fim, que pode se dar pré-estabelecidamente ou aleatoriamente, por exemplo, como numa jam session ou numa execução de uma sinfônica na métrica precisa do que reza a partitura. Uma jam session, essa harmonia dá-se ao gosto da ambiência. E Hertz, que é a grandeza, que é uma escala de grandeza, o número de execuções completas de um ciclo por segundo. Hertz. A gente abrevia HZ. E aí tem outras grandezas de outras escalas, gigahertz, megahertz, que tem uma história, uma coisa matemática que não precisa aqui. Tá? Aqui tem uma representação gráfica de cadência. Tá? Se fosse som, pum, 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 grave, mais alto, vai ficando mais agudo, até chegar ao zunido. A mesma coisa com a luz vem de cima para baixo. A luz, pulsares, aí vai aumentando a escala até a ilusão de luz permanente. A ilusão, enfim. A função da escala nesse nosso estudo, nós estamos montando pecinhas na bancada, tá? A função da escala nesse estudo. E aqui entra a chave cartesiana. A função da escala para fins de representação gráfica de fenômenos ou eventos intangíveis serve a proporção, certo? Então, dentro de escalas, a gente não cria um Frankenstein, como a gente vai representar coisas intangíveis, indescritíveis, para que a gente tenha uma representação fidedigna e a gente necessita de proporcionalidade, e não importa a grandeza que a gente usa escalas. O escalímetro do arquiteto e do engenheiro é um exemplo bem ao alcance. As mesmas medidas em grandezas distintas. A chave cartesiana entra aqui como uma bênção. Descartes deixou essa coisa para a gente incompleta e deve ter rido muito depois que as pessoas perceberam que
a chave cartesiana, bom, consiste na representação de dois eixos perpendiculares que coexistem simultaneamente, óbvio, com finalidade referencial, sendo o eixo Y disposto verticalmente no plano e o eixo X disposto horizontalmente no plano. Beleza? Olha que bonitinho, efeitos especiais. Toda essa coisa vai fazer sentido depois, fica tranquilo, tá? A chave cartesiana, os planos cartesianos não são estratégias nem um caminho a percorrer, são planos mesmo, tá? Quadrantes resultantes da coexistência mútua e harmônica dos eixos X e Y como referenciais de escala. A grande sacada é que levamos tempo para entender, eu levei muito tempo para entender, foi, imagina um plano cartesiano assim, ele gera quadrantes. Se eu perpasso outro assim, nós criamos quadrantes espaciais, se a gente faz isso aqui. E é a grande sacada da representação gráfica dessas coisas intangíveis, que a gente busca a harmonia, né? Uau! O pragmatismo e o simbolismo nesse estudo se complementam. Eles não são excludentes, mas são necessários um ao outro. E é por isso que eu abro mão da metodologia científica e do que é místico, fantástico, e a gente fica com o que é plausível. Tá? A aplicação de conceitos e elementos simbólicos, a exploração profunda dos elementos referenciais matemáticos ou físicos, a serviço da assimilação dos dados e indicadores fáticos, a projeção de eventos futuros via análise histórica, tomada de decisão, determinando rotas, rumos. E por hoje é só. A presença é ninguém morre enquanto for lembrado. Um homem é seu rastro, seu legado, seus feitos. Cada um de nós se traduz nas obras que deixa e na falta que faz. Somos do tamanho do sorriso de quem se lembra. Somos a exata emoção que o toma e nada mais. Eu quero agradecer aos meus amigos passarinhos, colibris e pirilampos, as borboletas, as joaninhas. E quero avisar ao beija-flor que foi atacado por um dos meus, um jegue, recentemente nos Campos do Senhor, que já passei uma CI e recebi a defesa. Disse o jegue a papai do céu que o senhor beija-flor estava cheiroso. Como vinha chegado de um voo extasiante, imagino eu, se bem conheço você, colibri, devia ter feito um baita voo e o jegue quis comer a florzinha. E já foi advertido para não tentar comer ninguém. Perdoe o jegue, o burro, que os pirilampos são recados do dia que é, na noite que está, e por isso o jegue não deve ser definido nem classificado pelo seu erro, nem ninguém. As virtudes são irreversíveis e todos os vícios passageiros. No próximo capítulo, na próxima aula, no próximo encontro, a gente vai tratar de representar o pensamento graficamente e trazer exemplos. Boa tarde, até. Muito obrigado.